Em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, a palavra de Deus nos dá um ensinamento poderoso de Jesus para os seus discípulos, orientando-os a respeito da colheita espiritual. O texto diz: "E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Nós hoje estamos abrindo a terceira e última semana do nosso jejum, cujo tema é Capacitados para a Colheita. E esse texto está no coração daquilo que vamos falar ao longo dessa semana. Principalmente no tema de hoje especificamente, que é descobrindo o seu papel na colheita. Eu creio que é muito importante entendermos que a capacitação do Senhor, ela vem com um propósito. É muito importante entender isso. O propósito de Deus é a colheita espiritual. É ganhar almas para o Senhor. É dar às pessoas que nunca tiveram um encontro com o Senhor a oportunidade de se terem um encontro com Deus, com a sua presença, com a verdade que produz fé para a salvação. Esse é o propósito máximo do porquê estamos aqui. Apesar de crer que Deus pode fazer milagres e transformar situações, e Deus pode nos dar um toque sobrenatural, uma experiência intensa de encontro com o sobrenatural para as nossas vidas, nós cremos nisso, oramos por isso e confiamos que Deus pode e Deus irá fazer certamente. Porém, toda essa dinâmica espiritual, ela é secundária ao propósito do porquê a igreja está aqui. É muito importante compreendermos isso para tirarmos do nosso meio uma mentalidade de cliente, uma mentalidade consumidora do evangelho. Entenda, meus irmãos, e eu já disse isso na semana passada, nós não somos clientes da igreja, clientes de Deus. E é um problema quando nós enxergamos a igreja, enxergamos o Senhor apenas como uma fonte para resolver os meus problemas, uma forma de melhorar as circunstâncias da minha vida. É como se eu estivesse na igreja apenas para receber, para ter as minhas necessidades resolvidas. Isso é um problema porque quando pensamos assim, nós não compreendemos a verdadeira profundidade do nosso relacionamento com Deus. E passamos também a não aproveitar ao máximo o nosso relacionamento com Ele, o processo de maturidade, de crescimento que vem através do serviço ao Senhor e servir ao próximo. Portanto, é necessário compreender que a capacitação do Senhor, ela vem com um propósito específico, e esse propósito é a colheita espiritual que está preparada para que os trabalhadores do reino possam agir. Aleluia! Isso glorifica o nome do Senhor. Jesus mesmo disse, e falamos sobre isso na semana passada, quando falamos sobre o poder que vem do alto, Jesus disse aos seus discípulos, vocês precisam esperar em Jerusalém porque vocês vão receber poder quando o Espírito vier sobre vocês. Poder para quê? Vocês vão receber poder apenas para serem empoderados? Não, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Ou seja, o poder de Deus, ele vem com um propósito, ele vem para nos ativar. E é um problema quando nós recebemos o poder de Deus apenas para desfrutar deste poder. Como se o poder de Deus viesse apenas para que nos alegrássemos com ele. Apenas para que compartilhássemos aqui dentro deste ambiente e nos alegrássemos e ríssemos, chorássemos na presença de Deus. Tudo isso, meu irmão, é maravilhoso, mas isso não é suficiente comparado com o que Deus nos chamou para realizar. Existe uma comunidade lá fora, existe uma sociedade atualmente que está muito longe do toque do Senhor e nós somos os agentes de Deus, os representantes do reino para levar esse toque de Deus para essas pessoas.
Nós somos trabalhadores nessa seara. No texto que lemos hoje, Jesus diz a seus discípulos: olha quanta gente em necessidade. Veja só, quanta gente precisando de um toque espiritual. Eles estão aflitos, Jesus constata isso, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Isso, meu irmão, não é uma descrição perfeita da nossa geração? Pessoas aflitas, exaustas, ansiosas, estressadas, deprimidas, desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. Assim como a geração de Jesus era aflita, exausta e perdida como ovelha que não tem pastor, assim também é a nossa geração. Essa é a seara. Essa é a colheita que está preparada. E Jesus diz para os seus discípulos: olha só, os campos brancos. Quando Jesus menciona os campos brancos, é uma outra ocasião, em João, no capítulo 4, quando ele está do lado de fora da cidade de Samaria e os samaritanos estão vindo para encontrá-lo, e ele diz para os seus discípulos: olha, os campos estão brancos. A colheita está aqui, olha quanta gente em necessidade. E em ambas as ocasiões, Jesus estava fazendo alusão às vidas que estavam clamando pelo Senhor, talvez sem perceberem, mas clamando por um toque de Deus. E ele diz: a seara está preparada, está pronta. E logicamente eu penso, então devemos orar ao Senhor pela seara, para que a seara não se perca. Jesus não diz isso. Jesus diz: peça ao Senhor que envie trabalhadores. O que falta, meu irmão, não são frutos. O que faltam são trabalhadores. Pessoas comprometidas que entendem o seu papel nesta colheita e estão comprometidos com ela, dispostos a se esforçarem ao máximo para que a sua presença seja impactante no meio em que está, na sua comunidade, nesta geração. Eu me pergunto, será que a nossa presença individualmente, como famílias, como igreja, está sendo impactante, frutífera no meio em que estamos? A minha esperança é que sim. E eu espero que nesse jejum você seja ativado nessa consciência. E a minha sugestão para você é: busque formas de explorar o seu papel nessa colheita. Entenda, não tem tanto a ver com perguntar a Deus especificamente: Senhor, qual é o meu propósito? Esperar que Deus te dê uma resposta bem específica, que o seu propósito é fazer isso especificamente. E enquanto você está esperando essa resposta de Deus, nós estamos aí de braços cruzados. Porque, e eu coloco isso entre aspas, a falta da resposta de Deus é para nós como uma desculpa para não fazer nada. Eu não estou fazendo nada porque eu não sei qual é o meu propósito. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Muito raramente ou muito dificilmente você vai ter esse nível de clareza a respeito do que especificamente Deus chamou você para fazer. O reino de Deus, na minha opinião, não funciona assim. Sabe o que Deus tem para você fazer? Deus quer que você cuide das necessidades à sua volta que você já enxerga hoje. Seja a resposta hoje para as necessidades à sua volta. Seja a resposta para a oração de alguém que esteja à sua volta. Começa aí, começa por aí. E à medida que vamos servindo a igreja do Senhor, as pessoas à nossa volta, à medida que vamos servindo o próximo, à medida que vamos servindo para ser resposta para a necessidade daqueles que estão à nossa volta, a clareza a respeito do propósito de Deus vai tomando corpo nas nossas vidas. Mas precisamos começar de alguma forma. Portanto, a minha sugestão para você seja um voluntário, comece se apresentando para servir em alguma área da igreja, algum departamento. Comece se apresentando para servir a alguém na sua vida, no seu contexto. Comece se apresentando para fazer um serviço comunitário. Nós aqui da igreja fazemos várias e várias horas de serviço comunitário todos os meses. Existem várias oportunidades para você servir de alguma forma. Se apresente ao Senhor como uma pessoa disponível, como um trabalhador disponível para ser uma fonte de impacto na vida de alguém que está precisando. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a nossa pergunta de hoje, para trazer isso para um entendimento prático, é: qual é uma forma que você pode trabalhar
na seara de Deus nesta semana? Se você for ousado o suficiente para fazer ao Senhor essa pergunta, Deus vai abrir os seus olhos para as oportunidades que já estão ao seu redor. E você certamente será impactante naquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Nesse 15º dia, Senhor Deus, deste propósito, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E agradecemos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está nos capacitando, nos preparando para sermos Teus representantes, ó Pai, agentes de transformação e de reconciliação onde quer que estivermos. Louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue capacitando o Teu povo, levantando os Teus filhos, ó Pai, para serem trabalhadores nessa seara. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não cairmos nessa inoperância crônica. E nós afastamos do nosso meio esse pensamento consumista do Evangelho. Não nos identificamos mais como clientes. Nós somos, ó Pai, servos, filhos e filhas do Senhor, trabalhadores na Tua seara, prontos e dispostos, entendendo que o Senhor está nos capacitando para um propósito que glorifica o Teu nome, que toca vidas, Senhor Deus. Aqueles que estão ansiosos, cansados, exaustos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Encha os nossos corações de compaixão, ó Pai, por essas vidas e ajuda-nos, Senhor Deus, a não rejeitarmos aquilo que é o nosso papel nesta colheita. No nome de Jesus Cristo de Nazaré oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Eu oro que o Senhor renove as suas forças, que você permaneça de corações abertos, cheio de expectativa para o que Deus fará nessa última semana de propósito. E não se esqueça, Deus às vezes reserva o melhor para o final. Então permaneça firme, porque Deus certamente falará com você. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém e nós adoraríamos ouvir mais a respeito da sua experiência, dos seus testemunhos. Então, se você tiver algum testemunho para compartilhar, envie para a nossa equipe no e-mail amen@revivecommunity.church. Nós estamos muito felizes e contentes com o que Deus tem feito. E já temos ouvido coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos. Portanto, continue participando e Deus falará contigo em nome de Jesus.